Olá pessoal, no vídeo de hoje falaremos um pouco da história de Divaldo Pereira Franco. Quem nunca ouviu falar de Divaldo, não é mesmo? O médium e orador baiano se tornou uma das personalidades mais conhecidas, não só no meio espírita, mas também em toda a mídia, pela sua eloquência na oratória, bem como por toda aquela obra que ele iniciou em Salvador junto da comunidade mais carente. Aliás, obra essa, A Mansão do Caminho, que por orientação da sua mentora, Joana de Ângeles, viria para colocar exemplos vivos à crença espiritual e à fé, em favor dos mais miseráveis e daqueles que aparentemente nunca teriam futuro. Mas vocês poderiam me perguntar, por que mais um vídeo sobre o Divaldo, hein, Fábio? Já não são tantos os vídeos, palestras, entrevistas que nós podemos encontrar do Divaldo aqui mesmo no YouTube, não é mesmo? Existem documentários e até o filme O Mensageiro da Paz. Então, por que mais um vídeo? Bem, eu estou trazendo esses traços biográficos sobre o Divaldo, em primeiro lugar, porque, como todos vocês já sabem, um dos objetivos dessa série é homenagear os grandes personagens da nossa doutrina espírita. Pessoas que com seu trabalho, dedicação, abnegação e altruísmo tanto nos ensinam e nos dão exemplos diariamente. E o Divaldo, com toda certeza, faz parte dessa pleiade de personalidades que vieram aqui na Terra para nos servir de modelo de como todo espírita deve proceder em sua vida. E também, esse é o 10º vídeo da nossa série Traços Biográficos. E para comemorar essa marca, eu quis trazer uma personalidade que ainda temos o privilégio de compartilhar a sua presença aqui entre nós como encarnado. Eu desejo também poder acrescentar alguma informação para vocês, apesar de tudo o que já se falou sobre o grande orador e médium baiano. Então, eu espero que gostem desse vídeo. Já deixem o seu like e se inscrevam no canal, aqueles que ainda não são inscritos. E vamos lá, saber um pouco mais sobre a história de Divaldo Pereira Franco. No fim do ano de 1926, na cidade de Feira de Santana, estado da Bahia, Dona Ana Alves Franco, com 44 anos de idade e já mãe de 12 filhos, vai ao médico, preocupada com o que julgava ser uma barriga d'água. O médico, ao constatar a gravidez tardia, deu-lhe uma bronca, alertando sobre a idade já avançada para se ter outro filho e também lembrando-lhe das dificuldades financeiras pela qual a família dela passava. E então sugere a possibilidade do aborto, dizendo ainda que as chances de a criança nascer com um defeito congênito era muito alta. Dona Ana se revolta com o doutor e diz: matar meu filho? Nunca. Não acho certo. Antes morrer do que matar. E no dia 5 de maio de 1927, nasce Divaldo Pereira Franco, um bebê saudável, ao contrário do que houvera predito o médico. Seu pai era o senhor Francisco Pereira Franco, comerciante de fumo. Comprava as folhas de pequenos produtores locais e as revendia a armazéns e empresas de exportação. Dona Ana trabalhava pesado, buscava água na fonte, cozinhava e, acima de tudo, cuidava bem dos filhos. A família não tinha luxos, mas, com o trabalho duro do seu Francisco e dos filhos maiores, levavam uma vida sem grandes privações. Ti, como era carinhosamente tratado por todos os irmãos, passa a ter visões espirituais desde muito cedo, fato que irritava bastante o seu Francisco, que dizia ser aquilo alucinações ou coisas do demônio.
E algumas daquelas visões eram mesmo terríveis. Por vezes, eram tão cruéis e ameaçadoras que o pequeno Divaldo só conseguia adormecer quando se refugiava na cama dos pais. Outras entidades mais amorosas tentavam consolá-lo ou enviar recados. Uma das primeiras a se identificar foi sua avó, Maria Senhorinha, quando o menino tinha 4 anos e meio de idade. Pediu que chamasse Dona Ana, que também não a conhecia, pois Maria Senhorinha havia desencarnado no parto da mãe de Divaldo. Então levam o menino até Dona Edvirges, uma irmã mais velha de Dona Ana, que estava muito doente, paralítica e vivia isolada em sua casa. A tia pede a Divaldo que descreva o espírito que ele vê, e com os detalhes transmitidos pelo menino, Dona Edvirges confirma que é mesmo Maria Senhorinha. Ambas as irmãs choraram devido à emoção, e o pequeno Divaldo desmaiou. Também por essa época, o menino sofria com crises asmáticas e frequentemente sentia a presença amorosa de um espírito em forma de luz branca, que se apresentava com uma voz doce e dizia para ele ter confiança que aquilo tudo iria passar. E realmente, aos 9 anos de idade, Joana de Ângeles lhe aparece, afirmando que aquela prova da asma havia acabado. O pequeno Divaldo sofria com a zombaria dos irmãos e das crianças da escola, pois todos o achavam estranho por conta daquelas visões. Muitas vezes até lhe batiam. Então ele foi crescendo uma criança solitária, mas não sozinha, pois ele tinha um amigo que se tornou inseparável. Um índiozinho de cerca de 5 anos, usava tanga, pena no cabelo e se chamava Jaguaraçu. Subiam em árvores, empinavam pipas, faziam figuras de barro e criavam seus próprios brinquedos, como trenzinhos confeccionados com ferros de passar velhos. E foram crescendo juntos. Divaldo tinha 12 anos quando Jaguaraçu avisou que iria sumir, pois teria que reencarnar. Era um espírito. A gente vai separar-se por um bom tempo, mas nos encontraremos um dia. Divaldo chorou por semanas. Anos mais tarde, outro amigo desencarnado veio preencher o vazio deixado por Jaguaraçu. Walter Albuquerque, um jovem desencarnado em Recife, no início dos anos 1940, acompanhou Divaldo por muitos anos. Quando tinha 7 anos de idade, Divaldo começa a sentir a presença de um espírito que iria lhe perseguir por mais de 30 anos. Esse espírito se apresentava com uma roupagem de um religioso, de batina e chapéu de abas largas. Causava terror em Divaldo, ainda criança, e foi responsável por inúmeros constrangimentos que aconteceram na vida do médium. Dizia ele que queria acabar com a vida física de Divaldo, pois ele havia traído o movimento em que ambos faziam parte no plano espiritual. Depois de décadas perseguindo e tentando de tudo para que Divaldo desistisse de seus ideais, insuflando-lhe por muitas vezes a ideia do suicídio e se utilizando de diversas pessoas para provocar situações que acabassem por desencadear o seu intento, esse espírito é finalmente tocado em seu íntimo, quando Divaldo acolhe um bebê recém-nascido e abandonado em sua porta, cuidando como se fosse sua própria filha. Era a mãe daquele espírito que voltava pelo processo da reencarnação e agora estava aos cuidados daquele que ele tanto odiava e perseguia. A partir daquele instante, cessou as agressões contra Divaldo e passou a ajudá-lo.
Divaldo conta que esse espírito reencarnaria mais tarde, novamente filho da mesma mãe, aquele bebê que ele acolheu. Em novembro de 1939, Divaldo tinha 12 anos de idade quando um fato muito triste vem marcar toda a sua família. Sua irmã Nair comete suicídio, não suportando a descoberta da traição de seu marido. Divaldo por muitos anos ficou perturbado com as visões que tinha da irmã, em sofrimento por conta do ato cometido. Muitos anos mais tarde, já na mansão do caminho, ele vai acolher uma mãe e uma filha que chegam em uma situação extremamente precária, doentes e com fome. Por essa época, Dona Ana, que já havia desencarnado, lhe sopra aos ouvidos: é Nair. E quando Divaldo tira o cobertor do rostinho da criança, logo reconhece sua irmã, que estava novamente reencarnada. Tinha o mesmo nome que outrora, pois a atual mãe disse ter sonhado com uma senhora que lhe pediu para cuidar de sua filha e que lhe desse esse nome. Nair, agora reencarnada, viveu pouco, pois trazia no perispírito as marcas do veneno ingerido quando suicidou-se e apresentava muitos problemas de saúde. Mas aquela passagem curta era necessária para o espírito purgar as chagas do passado. Divaldo conta que ela já vive novamente em outro corpo desde 1999. Mal se havia recuperado da tragédia envolvendo Nair, quando um novo e difícil trauma atingiu a família Franco. No dia 23 de junho de 1944, um dos irmãos de Divaldo, José, com apenas 26 anos, morreu violentamente, asfixiado com o sangue de um aneurisma que se rompera. É possível imaginar o choque para o caçula sensível, de apenas 17 anos naquela época. Com o trauma, Divaldo perdeu quase todo o movimento da cintura para baixo, desenvolvendo uma espécie de paralisia que o deixaria preso à cama por 6 meses. Foi quando uma famosa vidente de Salvador, que estava de férias na cidade de Feira de Santana, foi trazida por uma prima de Divaldo, muito a contragosto do Sr. Francisco, que achava tudo aquilo uma frescura do moço. Ana Ribeiro Borges era uma médium notável, clarividente, escrevente, de incorporação, além de uma alma boníssima e exímia pianista. Logo ao adentrar na casa, percebeu que o problema de Divaldo não era físico, pois havia ali um espírito, ao pé de sua cama, que o impedia de se levantar. Com muita paciência e através de preces, com a leitura de páginas do Evangelho, conseguiu fazer com que Divaldo se levantasse da cama e saísse daquele torpor causado pelo espírito do próprio irmão, que estava sofrendo e não conseguia se libertar depois do desencarne. Naquela mesma noite, convencido por sua mãe e acompanhada por Ana Ribeiro Borges, Divaldo se dirige ao Centro Espírita Jesus de Nazaré, onde em transe mediúnico transmite uma mensagem de seu irmão José, relatando fatos que só a sua mãe poderia ter conhecimento. Daí em diante, passou a frequentar o Centro Espírita e no início do ano de 1945 foi convidado por Ana Ribeiro Borges para ir tentar uma melhor sorte na cidade de Salvador, onde em pouco tempo conseguiu trabalho como professor de português e de inglês. Foi nessa escola em que Divaldo lecionava que ele veio a conhecer o Nilson, o amigo que viria a ser o seu braço direito por toda a vida. Nilson de Souza Pereira era telegrafista na Marinha e estava naquele momento com o pai doente em casa.
Divaldo percebeu a tristeza do jovem e propôs uma ajuda, indo até a casa dele para lhe aplicar alguns passes magnéticos. Após alguma relutância de Nilson e da família, que eram católicos, foram convencidos pelo bom moço de Feira de Santana. Depois de alguns dias, com os passes magnéticos e remédios homeopáticos indicados pelos espíritos a Divaldo, o pai de Nilson apresenta melhoras em sua saúde. Desde então, Nilson começa a frequentar as reuniões de estudos e mediúnicas que se realizavam na casa de Ana Ribeiro Borges, e se tornaria o grande defensor de Divaldo em muitas situações provocadas por espíritos inferiores que queriam impedir a sua tarefa na doutrina espírita. Nilson viria a desencarnar em 21 de novembro de 2013, depois de quase 70 anos de trabalho e dedicação a uma obra em que ele permanecia sempre nos bastidores, cuidando de tudo para que seu amigo fizesse as honras. Logo nas primeiras reuniões realizadas na casa de Ana Ribeiro Borges, o espírito de Manuel Viana de Carvalho passa a orientar Divaldo sobre a necessidade dos estudos sérios em torno da codificação espírita, principalmente sobre o Livro dos Espíritos. No ano de 1947, com apenas 19 anos de idade, Divaldo é convidado para realizar uma palestra em Aracaju, capital de Sergipe. O rapaz não pensou duas vezes. Aquela seria sua primeira palestra. Fato que o marcaria para toda a sua vida, pois achando ele que era somente ler algo antes da palestra e expor algumas ideias, foi surpreendido com um branco de memória que o impedia de se pronunciar. Não se lembrava de nada que havia lido para falar em público. Foi então que se apresenta a ele o espírito de Humberto de Campos e diz: "Levanta-te, para falar de Jesus é preciso colocar-se em pé. Vou te ajudar, não por teu mérito, mas em consideração ao público presente." Divaldo levaria aquela lição para sempre. Nunca mais entrou numa palestra sem estar muito bem preparado para o tema. Após aquela primeira experiência, em Aracaju, ele passaria a receber convites para falar em público por todo o estado da Bahia, outras localidades do Nordeste, Minas Gerais, São Paulo e etc. Divaldo é convidado por um dos frequentadores das reuniões familiares que ocorriam na casa de Ana Ribeiro Borges para realizar um teste como datilógrafo no antigo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, o IPASE. Ele estava precisando de emprego e aceitou de imediato. Sendo excelente datilógrafo, iniciou como temporário e no mesmo ano, através de um concurso público, se fixou em definitivo no emprego, onde veio a se aposentar depois de 35 anos de serviços prestados. São muitas as histórias de Divaldo ocorridas ali, no ambiente de trabalho. Vamos aqui nos ater a uma delas. Coincidiu os seus primeiros anos de trabalho ali no IPASE com a explosão de sua mediunidade. Ele via espíritos a todo momento, e isso lhe causava algumas situações embaraçosas. Era ele o responsável pelo atendimento ao público, então, frequentemente o rapaz era visto no balcão falando com alguém que somente ele conseguia enxergar. Os espíritos não davam trégua para Divaldo, o procurando constantemente, e ele, ainda com a mediunidade em desenvolvimento, não conseguia diferenciar quando o espírito estava encarnado ou desencarnado. Esse fato passou a ser motivo de chacota e estranhamento entre os colegas de serviço de Divaldo, pois não entendiam as faculdades mediúnicas do rapaz.
Então, ele conseguiu, através de uma amiga que se tornou mais próxima no ambiente profissional, que ela o avisasse toda vez que realmente chegasse alguém encarnado para ser atendido. Divaldo a procurava com o olhar diversas vezes ao dia, para confirmar a presença ali de alguma pessoa, no que recebia na maioria das vezes uma negativa de sua amiga. As reuniões que eram realizadas de modo privativo na residência de Ana Ribeiro Borges já não podiam continuar, pois a vizinhança estava se incomodando com a manifestação que ocorria ali em todos os encontros. O grupo tenta algumas outras casas de amigos para realizarem suas reuniões, porém sem sucesso. Então, através dos conselhos do conferencista José de Costa Freitas, no dia 7 de setembro de 1947, às 10 horas da manhã, em um salão na residência de uma das frequentadoras do grupo, na rua Barão de Cotegipe, número 224, é fundado o Centro Espírita Caminho da Redenção. A primeira tarefa do grupo foi criar um serviço de apoio aos sofredores da região, elegendo algumas famílias locais, as quais eram visitadas e recebiam mantimentos e apoio. Em setembro de 1948, organizou-se o serviço que recebeu o nome de Caravana Alta de Souza. Em janeiro de 1949, foi criado um pequeno consultório médico, o Ambulatório Emmanuel. Em 1950, surgiu a atividade Enxovais Meimei, voltada às mães pobres. Em 1951, o Centro Espírita Caminho da Redenção inaugurou sua primeira iniciativa na área de ensino, a Escola Infantil Jesus Cristo. Entre 1951 e 1952, Divaldo inicia o programa de rádio A Voz da Fraternidade, que ficou no ar por 15 anos. Pouco tempo depois, também tem o início um programa na TV local, As Vozes da Imortalidade. Após essas primeiras experiências, rádio e TV estariam sempre presentes na vida do médium baiano. Inclusive, a primeira palestra espírita transmitida pela televisão foi apresentada por ele em 1957. Se por um lado, os apelos a doações feitos nos programas de rádio e televisão ajudavam na manutenção do Centro Espírita Caminho da Redenção, por outro lado, a procura por ajuda dos mais necessitados e as dificuldades proporcionadas pelos espíritos que não queriam ver o crescimento daquela obra aumentavam de modo exponencial. Foi durante uma viagem à pequena cidade de Muritiba, distante 60 quilômetros de Salvador, em fevereiro de 1949, que Divaldo passa a perceber os primeiros sinais da psicografia. Ele sentiu forte formigamento com vários espasmos musculares no braço direito. Ficou preocupado, achando que pudesse ser um reumatismo precoce, já que seus pais sofriam com a doença há vários anos. Foi através da intuição de um dos amigos que o acompanhavam na viagem, sugerindo que arrumassem algo para que Divaldo pudesse escrever, que veio a primeira mensagem psicografada pelo espírito Marco Prisco. Esse mesmo espírito voltaria diversas vezes, bem como outros mais, trazidos por Joana de Ângeles, para treinar a psicografia do médium, como ele diria mais tarde. Apesar de se fazer presente na vida do médium desde o seu nascimento e ter se mostrado a ele já na infância, Joana de Ângeles demorou muito tempo para se identificar para Divaldo, como sendo o seu espírito protetor. Este fato incomodava bastante o jovem Divaldo,
pois ele sabia que todos os médiuns ou expoentes espíritas possuíam um espírito protetor e que estes se apresentavam com nomes pomposos. Ele chegou até a perguntar para Chico Xavier se sabia quem era o seu guia espiritual, no qual o mineiro respondeu que não estava autorizado a dizer. Sempre que tinha oportunidade, questionava Joana sobre sua identidade, o qual ela sempre lhe respondia que era um espírito amigo. Divaldo tanto insistiu que depois de muitos anos ela lhe respondeu: "Podes me chamar de Joana." O médium não escondeu a decepção. Achou o nome tão simplesinho, mas só Joana? "Se fazes questão, chama-me então de Joana de Ângeles." Aos poucos, Joana foi trazendo mais detalhes de sua vida espiritual para Divaldo e a relação que ambos tinham de muitas encarnações pretéritas. Em suas viagens para a realização de conferências e divulgação da doutrina espírita pela Europa e pela América Latina, Divaldo era levado a conhecer lugares e histórias de Joana de Ângeles, bem como parte de seu próprio passado. Até que num dia, Joana se materializou para Divaldo com clareza, mostrando-se radiosa, mãos estendidas, vestindo um hábito com véu azul, e lhe disse que a parceria entre ambos seria longa. Dizia ela: "Escreverei muito por tuas mãos. Trago comigo um número muito grande de almas que me são afins e estão espalhadas. São minha família espiritual." E Divaldo disse: "Por que a senhora não me disse antes?" "Eras muito imaturo. A primeira lição de sabedoria que eu queria dar-te era a paciência." E no ano de 1956, Divaldo já tinha mais de 1000 mensagens, todas guardadas em uma grande mala, sobre os mais variados temas. Pouquíssimas delas haviam sido publicadas. Joana apareceu e lhe disse: "Queime tudo." Divaldo tentou argumentar, mas Joana, inabalável, dizia: "Queime tudo. O treino está contento. Agora vamos começar a trabalhar de fato." Divaldo foi ao quintal e ateou fogo aos textos, salvando apenas a primeira mensagem que havia recebido do espírito Marco Prisco, e que foi permitido por Joana de Ângeles que ele guardasse. Essa mensagem foi mais tarde publicada pelo periódico O Clarim, de Caibar Schutel, com o título "Na Subtração e na Soma." Em uma tarde, no ano de 1950, Divaldo estava bastante deprimido e tentou rezar. Começava a se concentrar quando subitamente viu chegar um ser espiritual com aparência assustadora. Um dos pés, que parecia ter os dedos amputados, estava envolto em gaze e carregava uma deformidade visível. A criatura, que também exibia o corpo alquebrado, olhava Divaldo com enternecimento e carinho. Divaldo logo pensou tratar-se de um espírito obsessor, no qual o espírito lhe respondeu imediatamente: "Não sou um bem-aventurado, mas tampouco um obsessor. Sou seu irmão. Meu nome é Jesus Gonçalves." O benfeitor de Pirapitingui então se apresenta a Divaldo e conta um pouco de sua história para o jovem médium, revelando-lhe que viveram juntos experiências em encarnações pretéritas, e lhe avisa que uma amiga muito próxima vai visitar o centro espírita naquela noite. Também pede que Divaldo visitasse a colônia de leprosos de Águas Claras, no subúrbio de Salvador. Divaldo
fica bastante receoso, pois tinha pavor daquela doença. Mas, na reunião da noite, no Centro Espírita Caminho da Redenção, ao contar a história em público, levantou a senhora Zaira Pitti, que confirmou ser muito amiga de Jesus Gonçalves e que ele havia desencarnado em seus braços. Ela acabou se tornando uma das melhores amigas de Divaldo desde então. Ele não só programou uma visita ao leprosário de Águas Claras, levando mantimentos e recursos que conseguiu angariar na casa espírita e com amigos, mas também passou a fazer visitas regulares ao sanatório de Pirapitingui, no interior de São Paulo, sempre acompanhado de Zaira Pitti. Ali conheceu Ninita, que havia sido esposa de Jesus Gonçalves, bem como Jaime, o filho do casal. Em sua palestra na instituição Santo Agostinho, fundada por Jesus Gonçalves, dentro do sanatório de Pirapitingui, Divaldo falou sobre Maria Madalena, que desencarnou do mal de Hansen, como é hoje designada a doença da lepra. Foi através de uma visão mediúnica que Divaldo foi informado por espíritos benfeitores que ele deveria juntar um grupo de trabalhadores sinceros e dedicados para um trabalho grandioso na área da educação para as crianças carentes de Salvador. Essa visão o deixou bastante incomodado, pois ele não entendia o motivo de se trabalhar com crianças. Ele nunca havia pensado nisso. E Joana de Ângeles, anos mais tarde, veio com a resposta para ele. A ideia seria viabilizar um modelo em que teoria e prática estivessem em harmonia. Em outras palavras, que a crença religiosa e a fé fossem acompanhadas de exemplos vivos, sempre voltados para os mais miseráveis e aquele que aparentemente nunca teria um futuro. E então, surge a oportunidade de compra de um imóvel grande, que seria leiloado muito próximo ao Centro Espírita Caminho da Redenção. Com muito esforço e colaboração de diversos amigos e o amparo da espiritualidade superior, o imóvel é adquirido e no dia 15 de agosto de 1952 é inaugurada a Mansão do Caminho. A instituição começou com muitas dificuldades. A mobília era toda emprestada e o prédio, de 3 andares, era muito simples e com poucos recursos. No início, já começaram com 50 crianças e com muito amor, dedicação e trabalho honesto, as condições foram melhorando. A Mansão do Caminho se tornou uma imensa obra, abrigando centenas de crianças em um modelo de casas-lares onde os assistidos pudessem realmente viver em família. Muitos colaboradores foram chegando com o passar dos anos, e as mães adotivas foram assumindo as casas-lares para cuidarem das crianças. No início dos anos 1960, a instituição começou sua mudança para o distante bairro Pau da Lima, num terreno bem maior, onde poderia abrigar o projeto e expandir-se conforme as disponibilidades e necessidades fossem surgindo. Então, ali foram sendo inauguradas com o passar dos anos as benfeitorias, sempre com a contribuição dos amigos espíritas e o patrocínio dos livros publicados por Divaldo. Escola Allan Kardec, Jardim de Infância Esperança, Casa da Cordialidade, ambulatórios médicos, melhorias nas casas-lares com alas femininas e masculinas, enfim, muitas obras foram sendo realizadas com o tempo, aproximando a Mansão do Caminho da visão que a espiritualidade tinha mostrado a Divaldo há mais de uma década atrás. Para todas as crianças que eram recolhidas na Mansão do Caminho,
Divaldo fazia sempre questão de identificar os pais, procurar saber da história, ir atrás e pesquisar sobre as condições da família. Foram muitas as crianças que Divaldo registrou em seu nome, por serem abandonadas nas portas da mansão do caminho, sem ter como rastrear os pais. O primeiro bebê que ele registrou foi encontrado na lata do lixo, na frente da instituição. Divaldo fez tudo para salvar o recém-nascido. Higienizou, aqueceu e alimentou o bebê. E no cartório foi registrar o menino com o nome de Jaguaraçu Pereira Franco. Jaguaraçu desencarnou com 44 anos, vítima de um ataque cardíaco. E Divaldo sempre soube ser ele o mesmo indiozinho que o acompanhou em sua infância. Muitos são os espíritos que passaram a utilizar-se da mediunidade psicográfica de Divaldo para trazerem suas mensagens de luz e esperança, esclarecimento e ensinos doutrinários. Victor Hugo, Tagore, Manuel Filomeno de Miranda, Amélia Rodrigues, Carlos Torres Pastorino, Viana de Carvalho e, é claro, Joana de Ângeles. São alguns dos luminares da espiritualidade superior que sempre estão em contato com Divaldo Pereira Franco. São mais de 250 obras psicografadas pelo médium, sendo que 80 delas com versões em 15 idiomas. Foi em novembro de 1962 que Divaldo realizou a sua primeira palestra fora do Brasil. Aconteceu em Buenos Aires, a convite da Federação Espiritista Juvenil Argentina. No ano seguinte foi a vez do Uruguai. Em meados de 1967, já somava boa quilometragem pela América Latina, quando recebeu convites para realizar palestras em Portugal e na Espanha. E assim, os convites para palestras e conferências pelo mundo todo foram se sucedendo, um atrás do outro. Ásia, Europa, Américas, África. No auge, quando a saúde lhe permitia, eram mais de 230 dias por ano dedicados a viagens, dentre as quais 2/3 às internacionais. Já são mais de 10.000 conferências realizadas em todo o mundo. Nenhum outro expoente espírita teve papel semelhante na difusão da doutrina espírita pelo mundo. Divaldo, com suas palestras e conferências, sem dúvida, é um dos maiores disseminadores dos conceitos trazidos pelos espíritos e codificados por Allan Kardec. Devido à sua atuação, muitos núcleos, centros e grupos espíritas tiveram início em muitas partes do mundo. Lugares que não conheciam a doutrina espírita passaram a ter um local de referência, com reuniões e estudos regulares. Foi Chico Xavier quem fez as honras de apresentar o espírito de Dr. Bezerra de Menezes a Divaldo. Claro que o médium baiano já conhecia a história do médico dos pobres e suas obras em favor dos mais carentes. Mas Chico disse a Divaldo: Bezerra também é muito amigo seu, ele o acompanha sempre. Em 1967, em uma cerimônia na sede provisória da Federação Espírita Brasileira, Divaldo transmite por psicofonia uma mensagem de Bezerra. E passados mais de 10 anos, em abril de 1980, quando Divaldo foi orador num evento realizado pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE, no ginásio do Pacaembu, capital paulista, ocorreu a primeira transfiguração do Dr. Bezerra de Menezes através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Essas manifestações acontecem em raras oportunidades
e somente em ocasiões especiais. O Dr. Bezerra de Menezes continua a trabalhar com Divaldo no receituário homeopático, serviço realizado na Mansão do Caminho e direcionado a doentes. Quando proferiu sua primeira palestra em Aracaju, estado do Sergipe, o espírito Humberto de Campos sugeriu a Divaldo que ele escrevesse para o Chico, para orientá-lo nos assuntos referentes à sua mediunidade. O primeiro encontro entre os dois médiuns ocorreu no ano de 1948. Desde então, até o desencarne de Chico em 2002, ambos mantinham uma admiração e carinho mútuos. Existem muitas histórias relatadas sobre os encontros dessas duas personalidades do movimento espírita brasileiro. Todas as vezes que se encontravam, ficavam até alta madrugada, trocando impressões e conversando. Amigos próximos a Chico Xavier relatam que ele ficava extremamente feliz com a presença de Divaldo. E o mesmo acontecia com o médium baiano. A primeira noite em que Divaldo passou na modesta casa de Chico, não pregou o olho um minuto sequer. Ao amanhecer, resolveu ir à cozinha e, quando se aproximava, parou à porta e ficou olhando aquele homem simples, por longos minutos, preparando o café. Teve uma comoção tão grande que contou ter tido vontade de atirar-se aos pés dele, chorando. Chico logo percebeu e tratou de quebrar o gelo. Divaldo quase implorou para que o deixasse ficar por lá, para que trabalhassem juntos. A resposta de Chico, como sempre, veio cheia de ternura. Os postes precisam ficar separados para poder levar a luz a muitos lugares, meu filho. No ano 2000, Divaldo oficializa o movimento Você e a Paz, uma ideia que surgiu para ele quando visitou uma cadeia na Guatemala e decidiu dedicar-se mais às vítimas de situações violentas. O movimento, que nasceu de forma despretensiosa, cresceu com a promulgação de uma lei na cidade de Salvador que instituiu o dia 19 de dezembro no calendário das manifestações cívicas do município como sendo o Dia da Paz na cidade. Logo depois, os organizadores passaram a visitar várias cidades em vários estados. Hoje, o movimento percorre vários países. Por várias vezes, Divaldo sofreu sérios problemas de saúde. No início dos anos 1990, durante uma parada cardíaca, quase teve morte clínica. O médico deu-lhe 2 meses de vida. Por essa época, sua mãe lhe apareceu e comunicou que ele havia recebido uma moratória da espiritualidade para continuar suas tarefas por mais 10 anos. Já fazem 30 que ele continua conosco. Em 2007, ele sofreu com um câncer de próstata. Adiou quanto pôde a visita a um médico e, quando veio o diagnóstico, era maligno. Realizou 6 biópsias sem anestesia e a cirurgia foi executada posteriormente com absoluto êxito. Assim como Chico Xavier sabia que Emmanuel, o seu guia protetor, iria reencarnar com uma missão na área da educação no interior do estado de São Paulo, e ele mesmo, Chico, passaria a auxiliá-lo no plano espiritual, também Divaldo já recebeu essa confirmação de Joana de Ângeles, que ela voltará à vida física com uma missão e os papéis se inverterão, sendo ele o seu protetor espiritual de então. Queremos, com nossos traços biográficos, deixar aqui a nossa homenagem ao orador e médium baiano, que em sua simplicidade e alegria se tornou o maior conferencista e um dos maiores disseminadores da doutrina espírita de nosso tempo. Graças ao seu trabalho, o espiritismo hoje
é conhecido em muitos lugares e em muitas terras distantes. Graças à sua dedicação, nós temos em nosso meio um dos maiores exemplos de homem de bem. Obrigado, Divaldo Pereira Franco. Oi pessoal, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e tenham descoberto algum detalhe da vida do Divaldo que ainda não sabiam. Para aqueles que quiserem saber e conhecer um pouco mais ainda, eu sugiro o livro Divaldo, a trajetória de um dos maiores médiuns de todos os tempos, da autora Ana Lande, pela Bela Editora. Essa foi a obra em que eu me baseei para criar esse vídeo. E aqui vocês poderão se aprofundar muito mais nas histórias do médium baiano. É uma excelente obra e eu recomendo. Na descrição do vídeo, eu trago aqui as referências que eu me utilizei para a criação. E também eu estou deixando 2 links. Um deles é para o filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, lançado no ano de 2019, que também conta a biografia do médium. Filme muito emocionante, uma experiência que eu recomendo a todos assistirem. O outro link, que é uma obra que eu também recomendo, é um documentário, As Vidas de Joana de Ângeles, onde o próprio Divaldo narra várias passagens da sua mentora pelo planeta Terra e o seu compromisso missionário com Jesus de ajudar na evolução da humanidade através do amor e da caridade. Então é isso, pessoal. Eu peço novamente a todos que deixem o seu like nesse vídeo, compartilhem com todos os amigos e em suas redes sociais e se inscrevam no canal aqueles que ainda não são inscritos. E para encerrar, eu deixo vocês com Divaldo Franco, na interpretação do Poema da Gratidão, que ele recebeu psicograficamente do espírito Amélia Rodrigues e se tornou praticamente uma unanimidade em todos os encerramentos de suas palestras e conferências. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que sofrem na solidão, que se perturbam na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais ouve-se uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois deste sofrer, eles voltarão a escutar. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, que legisla, que alfabetiza, pela voz que o teu nome pronuncia com doce emoção. Mas diante da minha melodia, eu encontro na terra os que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito,
Eu detecto na terra os aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. Não é importante que seja um duplex, um apartamento, uma mansão, uma casa na favela, um ninho, um grabato de dor, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.